Olá, amigo inscrito do canal. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui reagindo a um outro vídeo, na verdade reagindo não, comentando um outro vídeo aqui de um amigo e também colega do YouTube que é o Volts, né? Especialista em concurso público aqui, também tem um trabalho muito legal, né? Ele ajuda aí você a alcançar sua aprovação de uma forma mais curta, que ele tem um método Volts de ensino aí, principalmente para os concursos da área policial, tá? Então aí a gente deixa já esse abraço ao Volts e também essa dica de você que quer seguir um cara aí que dá muitas dicas de concurso, ele é o cara. Mas hoje eu quero a resposta, eu quero perguntar assim, será que hoje ele tem razão? Bom, eu já tive alguma opinião contrária em um ou dois vídeos já do Volts, contrária não, mas assim, um pouco diferente. Mas aqui então a gente vai analisar um vídeo da Polícia Federal, onde ele bateu a questão de que será que você pode passar no concurso da Polícia Federal deixando estatística e raciocínio lógico de lado e não estudando? Será que você consegue uma vaga aí para a Polícia Federal? Então eu venho falar desse vídeo porque nada mais, nada menos do que eu estudei para o cargo de escrivão da Polícia Federal e posso dizer da minha experiência nesse concurso, tá? Nesse concurso prática. E algumas coisas que o Volts falou no canal dele no YouTube tem uma certa razão. E algumas coisas aqui que eu venho trazer, eu venho bater muito mais forte aqui, de que dependendo de algumas características pontuais da prova de 2021, você pode ou não pode. Então é muito relativo, tá? Muito relativo mesmo. Não é relativo assim, é que você tem uma nova prova da Polícia Federal que deve sair em 2024, minha opinião é 2024, teremos concurso da Polícia Federal. Essa é a minha opinião, tá? Então, uma prova de 2021, que não deve mudar muito para essa prova de 2024, né? Talvez em 2025, né? Na pior das hipóteses, mas, tá? Essas duas matérias, achei muito legal o que o Volts trouxe pra gente, que é a matéria de estatística. A média de acertos foi de 10% das questões, ou seja, uma questão por pessoa, né? A média de quem acertou. Estatística e raciocínio lógico, a média ficou em 30%. E quem conseguiu passar na nota de corte em estatística foi 30%. E em raciocínio lógico foi 70%. Então veja, totalmente diferente a análise estatística dessas duas matérias. O que eu fiz? Vou falar pela minha experiência. Eu consegui estudar raciocínio lógico muito bem. Se eu não me engano, acho em raciocínio lógico, eu acho que eu errei uma questão apenas, tá? Em raciocínio lógico. Mas estatística... tá? Aqui eu posso dar a minha versão da história, porque foi uma das provas mais difíceis que eu vi na minha vida. Tá? Eu não consegui, das matérias também mais difíceis de estudar. Eu já vinha na pegada de estudo para concurso fiscal, não tinha adentrado o mundo da estatística, mas quando eu entrei eu disse, nossa, é muito tenebroso, é muito escuro, assim, a gente não enxerga nada, a gente não vê uma luz no fim do túnel. Você anda, estuda e você está apenas no começo. Foi isso que eu me senti na estatística, tá? E qual que foi a minha estratégia, gente? De tanto estudar lá, matéria bem complexa, do meio para frente é muito complexa, e eu não consegui aprender, então eu disse, pelo menos eu vou estudar toda aquela estatística descritiva básica, né? Então toda aquela básica eu tinha que saber, foi o que eu fiz. Eu aprendi toda a parte de estatística mais básica, tranquilo, variância, aquelas coisas mais normais, assim, normais não, mas tipo uma estatística mais compreensível, né? E a parte lá, a variável, né? Tem um nome, até já esqueci o nome, porque faz tempo que eu não olhei mais a estatística. Daquela segunda parte da estatística, né, que vai para a parte mais difícil, ali então, como eu não consegui aprender, eu disse, olha, eu não tenho o que fazer, falta um mês para a prova, não vou forçar aqui o estudo nisso aqui, eu vou estudar a básica. Se cair as questões ali, né, básicas de estatística, eu acerto o que? 3, 4, quem sabe, né, e consigo a pontuação aí para eu conseguir para a próxima fase, talvez, né, na soma de todos os pontos, tá? E o que eu digo para vocês? Nessa prova de 2021, a estatística veio um nível hard, fora de série, muito difícil. Por isso, de todas as questões, eu não respondi nenhuma, porque não tinha nenhuma questão de estatística básica na prova da Polícia Federal. Então veja, o tempo que eu perdi com a estatística básica, eu perdi. Né? Mas ainda bem que eu não tirei meu tempo para tentar aprender estatística difícil, porque mesmo se eu tentasse eu não iria talvez acertar alguma questão, porque eu tenho exemplos de pessoas que estudaram comigo, colegas aqui de tentar fazer a prova da Polícia Federal, que fizeram estatística e saíram negativo, -2, -3 pontos, ou seja, uma prova totalmente difícil. Então, o que eu digo para vocês? Eu, na minha tática de não fazer estatística, não estudar a parte difícil de estatística, só a parte básica, eu consegui, pelo menos, o que aconteceu? Eu consegui fazer a minha redação dentro do tempo. Eu sei que se eu fosse tentar resolver estatística, talvez eu não conseguisse fazer redação dentro do tempo. Então, essa é uma questão que eu vi claramente, tá? Então, eu demorei algumas partes de raciocínio lógico, fiz toda a prova, tá? Tive uma boa nota em algumas partes da prova, outras não. Fiquei com 59 pontos e a nota de corte foi 66 para escrivão. Faltaram 6 pontos, ou seja, três questões.
tá? Talvez seja estatística, acho que dificilmente, tá? Pela experiência que eu tenho que os outros, né, que estudaram não conseguiram fazer a prova, então eu provavelmente também não conseguiria fazer essas 3 questões em estatística, minha opinião. Então eu passei com ela em branco, tá? E como eu disse, faltou muito pouco, né? Se eu tivesse contabilidade, eu estava muito bem em contabilidade, na prova eu acabei errando algumas questões que eu não erraria, então eu acho que eu perdi a prova, a minha vaga de escrivão na contabilidade, ok? Então, ou seja, se eu tivesse acertado mais 3 questões em contabilidade, que eu estava acertando, tá? Estava com uma nota muito boa em contabilidade, então se eu tivesse acertado essas 3 questões mais, eu teria passado para o cargo de escrivão sem tirar nota nenhuma em estatística, tirando 0 em estatística, porque eu estudei a estatística básica e não caiu nada de estatística básica. Então, essa foi a visão que eu tive de estatística. Agora, raciocínio lógico, realmente, assim como o Voltz disse, olha, você sai 7 pontos atrás de quem passou na nota de corte. Eu também vejo. Eu tirei, acho que foi 8 ou 9, tá? Não me lembro claramente, mas eu sei que, no máximo, na pior das hipóteses, 2 questões de 10 que eu errei, tá? Então, eu consegui, em raciocínio lógico, aí uma boa dinâmica. Até porque eu acho que cai muito aquela questão também, assim, que você, treinando, você pega do raciocínio lógico. Então, se você pegar uma prova da Polícia Federal, a última, 2021, as outras, as que se repetem da CESP, você vai ver que é muito parecido o raciocínio lógico. Então, você vai conseguir ter um bom desempenho se você estudar. Eu acho que aí vale a pena você estudar. A não sei que você tenha muita dificuldade com exatas, aí você vai ter que deixar raciocínio lógico e estatística. Mas aí é como o Volt disse, você vai tirar 20% de uma prova, 18% da prova, aí é difícil você conseguir entrar, né? E até eu acredito que não tem os mínimos também, tá? Na próximo concurso. Nunca teve os mínimos por matéria. Então, isso facilita com que você deixe uma outra matéria no concurso da Polícia Federal. Eu acredito que vai se manter assim. Então, o que eu indico? Né? Eu indico você tentar estudar estatística, assim como você disse, olha, tenta aprender. Né? E depois, quanto mais perto você ficar, você tem que estar dominando a estatística básica para não perder questões fáceis na prova de estatística. Vai que vem uma prova fácil, você sabe, né, consegue resolver. Aí se tiver uma prova nível NASA, aí não tem o que fazer, tá? Então, por isso que assim, tenta buscar agora, que nós não temos no edital, o estudo da estatística. Mas depois, né, se você vê que não conseguiu aprender durante todo esse tempo, não vai ser lá na reta final do edital que você vai conseguir aprender a estatística, que é muito complexa aí para você aprender num pós-edital e ganhar pontuações ainda mais da forma como foi cobrado na CESP. E eu digo assim, da forma como foi cobrado na CESP, privilegiou quem não estudou. Tá? Quem estudou estatística perdeu tempo, porque realmente estudou e não conseguiu resolver as questões. Então essa é a nossa conversa de hoje, né? Muito importante para quem vai fazer a Polícia Federal, tá? Dei esse meu exemplo, talvez você fez a prova também, deu o seu exemplo aqui de como que foi a estatística para você e o que você sentiu. Mas eu acho que assim, dependendo do nível da prova, você pode sim estudar pelo menos apenas a estatística básica ou as questões mais fáceis de teoria da estatística mais complexa, que às vezes cai na prova também, pelo menos para não perder questões fáceis, tá? E basicamente isso, mas depende muito da sua capacidade de aprender também, né? Então se você tem uma capacidade mais fácil, daqui a pouco você entra no mundo da estatística e você ganha pontos lá que ninguém ganharia. Então olha só, você entra lá e daqui a pouco consegue 3, 5 pontos aí que na média não conseguiu em estatística, você consegue e sai com essa vantagem, né? Do que a maioria, como você viu, grande maioria não conseguiu 1 ponto só em estatística, que foi a média. Então veja só o quão difícil foi essa prova de 2021, tá certo? Se inscreva no canal que a gente vai estar sempre falando aqui da Polícia Federal, Polícia Rodoviária, né, concursos policiais, aqui no geral a gente está falando sempre aqui no canal do Ministério dos Concursos. Conto com a sua presença, com a sua inscrição, com o seu like e tamo junto aí, até o próximo vídeo, Deus no controle sempre.